Então, bom dia. Eu queria oficialmente declarar aberta essa sessão que se refere ao encerramento do programa de pós-graduação da... Alô? Estamos ouvindo, professor. Alô? E vai ter, conforme a orientação da Universidade Federal de São Paulo, a apresentação inicial e, em seguida, passamos à fase de arguição, perguntas e respostas. A candidata a doutora Thais Estrela é oftalmologista e teve um trajeto extremamente interessante e produtivo na sua pós. Eu tive a oportunidade de conhecer profissionalmente a doutora Thais há muitos anos atrás, quando, de repente, o nome dela me apareceu envolvido num programa extremamente interessante de inteligência artificial no Rio de Janeiro, e eu fui atrás de ver quem era aquela carioca, né? E conversando com várias pessoas, passei a ter uma série de informações dela, o trabalho dela sempre me impressionou muito. Daí o ingresso dela na nossa pós-graduação foi um passo curto e, desde o início, ela mostrava ser extremamente competente e que provavelmente iria do Rio de Janeiro para outros lugares. Foi o que aconteceu, né? Então o trajeto dela acho que é conhecido de todos, mas vocês não saibam, do Rio de Janeiro ela foi Bascom Palmer e agora está em Harvard e continuou desenvolvendo uma série de trabalhos interessantes. Então, essa pós-graduação está relacionada à trajetória científica dela. A Thais foi uma candidata que acho que todo orientador gostaria de ter. E eu tratei de ser o orientador que ela merece, ou seja, dando a menor quantidade de comentários e querendo melhorar aquilo que já estava bom demais. E realmente a produção dela foi além de simplesmente escrever uma tese, várias publicações interessantes, e abordou um tópico muito ainda a ser pesquisado na oftalmologia, que é a papila. Eu que falava com o Eric Pinheiro de Andrade, que do jeito que está, eu tenho vontade de estabelecer uma fellowship em disco óptico. E seria uma fellowship, eu acho, multidisciplinar dentro da oftalmologia, né? Porque uveíte, neurooftalmologia, glaucoma, retina, meu Deus, como a gente tem a aprender com essa parte do globo e como a gente sabe pouco, e como é necessário integrar, né, os achados. OCT e todos os métodos de diagnóstico, ultrassom, técnica cada vez mais elaborada, vão revelando alguns aspectos importantes que eu acho que só aumentam a nossa ignorância. Uhum. Muitas vezes olhar a papila, eu acho que é como os indivíduos que há 30, 40, 50 anos atrás olhavam uma sinéquia posterior e a partir da forma da sinéquia posterior queriam saber qual era a doença e o que ia acontecer, não é? Nós estamos aí com muita investigação em relação ao que acontece no nervo, na papila e as implicações com a coroide, retina. E acho que a tese da Thais, o trabalho da Thais vem nessa linha, né? Para a gente entender melhor o que acontece visualmente nessa região. Então, apenas depois de fazer essa introdução, eu quero passar para a Thais, agradecendo, Thais, realmente o programa de pós-graduação em oftalmologia e ciências visuais da Escola Paulista de Medicina ganhou muito tendo você, tá bom? Então, vamos em frente e a palavra é tua. Obrigada. So, bom dia a todos. Muito obrigada por ter todos vocês presentes aqui de manhã. Sei que todos têm uma vida muito ocupada e eu fico lisonjeada de ter o Dr. Rubens, o maior nome da oftalmologia do Brasil, como meu orientador, e cada um da banca realmente representa alguma coisa na minha trajetória. Desde o Eduardo, que foi, o Eduardo Novaes, que era residente na minha época, e foi o primeiro que a gente via que ia para São Paulo, fez doutorado na Unifesp.
Depois o Eduardo Silva, que foi a minha primeira inspiração para querer fazer um doutorado. E no meio do caminho, encontrei tantas pessoas maravilhosas que fazem agora parte da minha vida, que é a Alicia e a Ana. Então, ter vocês na banca representa muito para mim hoje. Então, o título da minha tese é A Significância Clínica das Drusas do Disco Óptico e das Estruturas Ovoides Hiperrefletivas Peripapulares Semelhantes a Massas, que são os FONS. Ah, eu também não queria esquecer de falar do Eric Andrade, que é. Desculpa, eu esqueci de falar dele, que também está na banca, que é a referência de neurooftalmologia do Brasil. Então, isso é muito importante para mim, que agora eu sou neurooftalmologista e oftalmologista pediátrica em Harvard. Então, uma das maiores dúvidas clínicas aqui é se um paciente, quando vem com nervo elevado, se tem papiledema ou se isso não é um papiledema verdadeiro. E uma das principais causas dessa elevação do disco óptico são as drusas do disco óptico. As drusas, elas são bem antigas em termos de descrição. O primeiro descrito foi em 1868, quando já tinham estudos anatômicos mostrando que isso são depósitos de proteína e cálcio que se acumulam no nervo. Geralmente são bilaterais, não têm associação com outras doenças do nervo ou doenças sistêmicas, apesar de terem algumas associações não formalmente genéticas comprovadas. E já tem uma fisiopatologia que é bem estudada, que basicamente teria alguma predisposição genética, que gera uma vulnerabilidade anatômica e metabólica, então provavelmente tem ali um canal vascular pequeno, um disco congestionado, uma vasculatura anormal, e isso leva ao o transporte axoplasmático prejudicado, uma degeneração axonal e, finalmente, o depósito de cálcio. E mais recentemente, com o avanço do OCT, começaram a se discutir que, na verdade, tinha uma outra estrutura que, um pouquinho diferente da drusa, é acima da Bruch membrane, e que antes pensavam que também era drusa, na verdade é uma estrutura diferente, que nós chamamos de FONS, e ela ficou bem descrita no EDI-OCT, quando a gente consegue ver as camadas mais profundas. Então, enquanto a drusa hiperrefletiva no centro, com um core hiperreflectivo. Os FONs, na verdade, são o oposto, é hiperreflectivo, mas a gente não conseguiu entender exatamente o que é isso, e o que vai ajudar a ver essa estrutura, o que diz isso para a gente. Aqui é só um estudo histopatológico mostrando que, ao contrário das drusas, que são essas calcificações, o FON, na verdade, é uma herniação do nervo, das camadas de fibras nervosas acima ali da Bruch membrane. E, assim como drusa, levantaram a hipótese de que provavelmente isso é relacionado a uma estase axonal, a um nervo, provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali que faz essa camada de fibras nervosas ir para cima. Então, essas duas estruturas começaram a ser questionadas, mas o FONS, na verdade, está sendo mais questionado como a gente pode usar isso diagnosticamente e como interpretar quando você encontra. Então, o mais importante é que tanto as drusas como os FONS, às vezes eles também têm um overlap com o verdadeiro papiledema. Então, basicamente, o objetivo da minha linha de pesquisa foi entender um pouco melhor o efeito das drusas na prática clínica em pacientes adultos e pediátricos e na questão do FONS, que foi um estudo que eu comecei a fazer no Boston Children's, investigar a significância da presença desse FONS nos pacientes pediátricos. E os objetivos específicos são, então, o primeiro artigo eu discuti a avaliação das taxas de perda de campo visual nos pacientes com drusa e tentar entender quais são os fatores associados com uma progressão mais rápida. No artigo 2, que vocês seguem na tese, é a avaliação da progressão da ANFL nos olhos de crianças com drusa e os fatores associados também com progressão mais rápida. No artigo 3, foi estudar a prevalência dos FONs em crianças saudáveis e também em crianças com patologias do nervo do olho. No artigo 4, foi a prevalência de FONs nos pacientes com craniosinestoses e os fatores relacionados à neuropatia óptica. E no artigo 5, que é o mais recente, que é avaliar a presença de FONs, as alterações longitudinais nos pacientes com craniosinestose depois da descompressão intracraniana.
descompressão cirúrgica. E aqui estão listados os artigos. O primeiro artigo foi sob a mentoria do Dr. Medeiros, na Duke. Os demais artigos foram todos aqui já em Harvard. Então, a gente sabe que as drusas, elas podem ter alterações no campo visual, e isso tinha sido bem descrito como mais alterações, quais são as alterações de campos visuais que as drusas podem causar. Então, a gente sabe que muitas alterações podem ser até similares com as do glaucoma. Então, entender isso sempre foi muito importante. A gente sabe que pode ter um aumento da mancha cega, defeitos arqueados, defeitos nasais, defeitos altitudinais e até um campo tubular. E também tem alterações agudas relacionadas à compressão, provavelmente, dos vasos, causando uma neuropatia óptica isquêmica anterior. Só que não tinha na literatura formalmente um cálculo de quanto é que uma paciente com drusa pode perder ao longo do tempo. E o único artigo que estudou isso, estudou com o Goldman, e a gente sabe que, aqui, pelo menos aqui na prática, nos Estados Unidos, a gente tem adotado mais a campimetria automatizada. Então, esse artigo, o primeiro artigo foi para cobrir esse gap da literatura, então é para estudar não só as taxas de progressão e também entender se a pressão intraocular está relacionada com as taxas de progressão. Porque aqui, como você vê, tiveram vários artigos questionando se a gente deveria usar medicamentos para pressão intraocular nos pacientes com drusa. E até achei aqui, recentemente, um artigo que foi publicado depois dessa minha primeira publicação, que é de um grupo brasileiro, que é bem interessante. Então, para responder essas questões, o quanto a gente perde ao longo do tempo em termos de campo visual e também se a pressão intraocular está relacionada a uma taxa de progressão mais alta. Então, foi esse o primeiro artigo, que é Rates of Visual Change in Patients with Optic Dystrophy. Então, o objetivo, como eu falei, foi avaliar essas duas coisas e esse artigo eu participei de toda a etapa, desde a coleta de dados até a avaliação estatística. Então, para tentar fazer esse cálculo, a gente requeriu que os pacientes tivessem pelo menos 3 campos visuais dentro de um ano. Os campos tinham que passar pelos parâmetros de ser confiáveis. Para análise estatística, eu usei os modelos lineares mistos para tentar fazer uma média, porque alguns pacientes tinham 3 campos visuais, outros tinham 6 campos visuais. Então, para aumentar a força e a potência do modelo estatístico, então eu consegui calcular o quanto de mean deviation mudava ao longo do tempo. E também depois usei modelos univariáveis e multivariáveis para estudar os fatores associados à progressão mais rápida. E isso incluiu raça, idade, gênero, a gravidade inicial e também relação com doenças sistêmicas como diabetes e hipertensão na progressão. Então, esse estudo reuniu 65 olhos de 43 pacientes com drusa. A gente teve, na média, um longo follow-up, que é importante, porque essa é uma doença que geralmente é uma achada que geralmente vai causar perdas vai causar provavelmente devagar. Então, a média foi de 7,6 anos, e a taxa de mudança, em média, foi muito pequena, que no mean deviation era 0,23 ao ano. E a mensagem mais importante é a maioria, 88% dos casos, tinha uma perda muito baixa, que é menos 0,5. Só que a gente encontrou que 12% dos pacientes tinham uma taxa considerada moderada ou grave. E isso é importante porque se você encontra um paciente na prática clínica que chega com um campo visual muito alterado e você tem aquela dúvida se é por conta da drusa ou não, isso pode ser por conta da drusa, sim. E a outra questão mais importante foi a relação com a pressão intraocular, e nesse estudo a gente não encontrou nenhuma correlação nem com a média da pressão intraocular, nem com o pico da pressão intraocular com uma progressão mais rápida.
E em termos de fatores associados, os únicos fatores significantes foi a idade mais avançada no início e também um campo visual pior. Então, basicamente tem ali, assim, com a idade, a drusa pode ficar mais superficial e isso pode causar mais dano nas camadas de fibra nervosa e também na vasculatura adjacente. Então, esses pacientes estão mais suscetíveis a perder o campo visual. E um paciente que chega para você já com perda de campo visual, você já espera ali que provavelmente é um paciente que tenha mais drusa, ou a localização daquela drusa é mais superficial, ou está impactando mais anatomicamente, e esse paciente é o que provavelmente vai ter uma perda mais rápida de campo visual. Então, essa é como se traduz esses achados na prática clínica. Aqui é só uma imagem para mostrar que você vê que a correlação da pressão intraocular com as taxas de campo visual praticamente não tem, é praticamente uma linha reta, e a mesma coisa com o pico da pressão intraocular, significando que não tem, ou seja, a pressão intraocular não está relacionada a uma maior taxa de progressão. Então, esse estudo tem limitações, esse foi um estudo retrospectivo, a gente usou dados do Duke Eye Center, que não necessariamente eram pacientes seguidos pelo neurooftalmologista, e isso gera uma variação na coleta de dados em termos de o campo visual foi o 24/2, que é um campo que não é o 32, ou não é um campo mais periférico e, por exemplo, poderia ser que essas drusas estão causando alterações mais periféricas que a gente não conseguiu captar com esse exame e um número limitado de exames. Provavelmente, o ideal para fazer esse cálculo seria acompanhar esses pacientes por um período mais longo de tempo e ter mais exames de campo visual. E, além disso, nem todos os pacientes têm o EDI ou CT, então a gente não conseguiu quantificar ou qualificar a posição da drusa e a relação anatômica da drusa com essa taxa de progressão. Então, a conclusão drusa pode sim causar uma perda significativa. Eu acho que em termos de você dizer para o paciente, já que a gente não tem opções de tratamento. A gente sabe, então, que idade mais avançada e um paciente que tem um campo visual já afetado vão ser aqueles que provavelmente vão ter uma maior progressão. E esses fatores você pode usar para aconselhamento, e se um dia a gente tiver uma terapia, tentar usar esses dados para saber o momento certo de tratar esses pacientes. Já nas crianças, o campo visual já mais um desafio por conta não são tão confiáveis. Então, nas crianças, para avaliar essa progressão longitudinal, eu escolhi estudar as taxas de Arnefel loss ao longo do tempo. Então, o objetivo desse estudo foi bem parecido com o do primeiro estudo, mas por conta da limitação de não ter tantos campos visuais confiáveis, eu escolhi usar o OCT para calcular a progressão estrutural. Então, e avaliar essa taxa de progressão estrutural com fatores clínicos e demográficos bem parecido com o primeiro artigo. Nesse estudo, como nós tínhamos mais dados, eu consegui aumentar o follow-up necessário, então foram 18 meses, e o paciente ter pelo menos 3 exames dentro desses 18 meses. Eu usei praticamente o mesmo modelo estatístico do artigo anterior, só que a maior diferença para esse artigo, que vale ressaltar, nós não temos um banco de dados, um dado normativo de quanto as crianças perdem normalmente de Arnefel ao longo do tempo. Então, teria sempre, quando eu fiz o primeiro draft do artigo, eu calculei a taxa de progressão, mas existe uma alteração anatômica do disco óptico das crianças ao longo do tempo e a gente não tem como comparar isso. Então, a perda que eu estava achando, eu não sabia se era perda por conta da drusa ou se era só que, de repente, as crianças mudam em alguma fase da vida. Então, infelizmente, crianças, ainda mais aqui nos Estados Unidos, a gente tem que ter uma justificativa para realizar um exame de OCT. Então, normalmente na prática clínica você não pede um OCT se criança não tiver uma patologia para justificar aquilo. Só que
existe um grupo de crianças que são seguidos ao longo do tempo, que são as crianças que são suspeitas de glaucoma. E esses pacientes têm exames de OCT ao longo do tempo. Então, eu escolhi um grupo controle e fiz um match com as características demográficas e estruturais para ter certeza que também fatores, o gênero ou a raça não estivessem impactando. Então, você vê que não teve diferença entre os dois grupos em termos de idade, gênero, ou raça. E então, eu consegui comparar com esse grupo de crianças. Então, eu calculei a taxa de progressão de Arnefel ao longo do tempo dos dois, e os pacientes com drusa têm uma taxa muito maior, como esperado, já que você não espera que as crianças com glaucoma, suspeitas de glaucoma, vão perder Arnefel. Então, enquanto nas crianças com suspeita de glaucoma era menos 0,07, nas drusas eram menos 2. E aí você pode perguntar, nossa, mas menos 2 é muito. Se uma criança com drusa está perdendo 2 microns por ano, provavelmente não vai ter nervo óptico até em algum momento da vida. Mas eu acho que a questão é que chega um momento que provavelmente essa progressão diminui. E, infelizmente, esse estudo não é longo o suficiente para provar isso. Então, o que nós vimos de resultados são os pacientes com drusa perdem a NFL e os fatores associados com uma progressão mais rápida são um nervo mais elevado no início, que isso pode se traduzir, por exemplo, com mais drusa, então ele é mais elevado, e também idade. Então, aqui são dois exemplos de pacientes que tiveram um follow-up bem longo, de 8 anos, e você vê que existe uma redução, e uma redução que tanto na figura acima pode levar ao Arnefel atrofia, thinning, redução, como pode levar só a diminuição da elevação do nervo do olho e não necessariamente causar números abaixo do normal. Então, a gente também correlacionou isso com outros achados estruturais e como é de se esperar, uma criança que tem uma progressão mais rápida, geralmente tiveram pior também camada de células ganglionares no final. E um dado interessante desse estudo que a gente discutiu no exame de qualificação foi que não teve uma correlação com é, mean deviation. E nem todos os pacientes tiveram campo visual, mas aí você pode perguntar, nossa, que interessante, que como ele está perdendo, né, causando essas alterações estruturais, mas não causa dano visual. Então, ali nós temos duas hipóteses, uma que são alterações do campo visual muito periféricas, que o campo visual, o 24/2 ou 32 poderiam não pegar, ou uma neuroplasticidade dessas crianças que, como a gente vê em outras doenças, como doenças desmielinizantes, que as crianças perdem estrutura, mas a função fica intacta, ou recuperam a função visual. Então, poderia ser uma dessas hipóteses para explicar isso. Então, a maior limitação desse estudo esse estudo foi dados retrospectivos de um hospital terciário. E, obviamente, pacientes que são encaminhados para lá com drusa são aqueles que realmente têm muita drusa, que as drusas estavam visíveis, que o nervo do óptico provavelmente era mais elevado. Então, isso aqui é com certeza uma representação de casos mais graves. E o manejo clínico não era padronizado, então nem todos os pacientes tiveram os dados campo visual, visão de cor, e para fazer um estudo mais rico. Por exemplo, o campo visual, só uma pequena percentagem dos pacientes tiveram campo visual. Mas a conclusão fica: se você encontra um paciente com 10 anos que tem uma Arnefel bem fina já, e tem, por exemplo, um campo visual normal, não tem deficiência de visão de cor, não tem deficiência de visão central, pode ser que esse afinamento só signifique drusa, e esse paciente não precisa investigar ou correr para investigar como uma atrofia de nervo-olho, pedindo ressonância, vitamina. Obviamente, se tiver outros dados para suspeitar disso, seria. E isso pode também você pode explicar isso para os pacientes e também, como no outro estudo, se em algum momento a gente tiver alguma terapia, a gente sabe ter um endpoint quando agir.
Agora, o terceiro estudo já foi focando nessas novas estruturas que não são as drusas, então são os FONs. E os FONs, a gente começou a encontrar em muitos pacientes com no OCT, fazendo em muitos pacientes, pacientes com miopia só, ou pacientes com papiledema verdadeiro, ou pacientes com é, é, pseudotumor cerebral. Estavam vendo muito que tinha muitos pacientes que tinham FONS. Então, a gente pegou todos os pacientes que tinham um OCT, tanto de volume, ou o famoso IDI, OCT, para ver a prevalência dessas estruturas, tanto em pacientes saudáveis, que estavam seguindo uma das minhas mentoras ao longo do tempo, então ela tinha ela queria fazer um normativo, um dado de bancos de crianças normais, estavam fazendo só esse OCT do volume, e também crianças que tinham inflamação do nervo do olho por algum motivo, ou crianças que tinham papiledema verdadeiro. Então, a gente tentou calcular isso. Então, foi avaliar essa prevalência e também tentar investigar a correlação da presença desse FONS com função visual. Desculpa, então, foi, de novo, um estudo retrospectivo que incluiu tanto crianças saudáveis como crianças com patologia do nervo-olho, e a gente usou equações de estimação generalizadas para investigar a relação da presença de FONs com o diagnóstico, e também com os dados como idade, campo visual, Arnefel inicial. Ops, tá correndo sozinho, desculpa. Então, você vê aqui que nós tínhamos 400 crianças e nesse quadro, eu acho que o que mais chama a atenção foi o número de crianças que tinham FONs em relação à patologia. E você vê que as crianças com papiledema tínhamos um número muito grande de olhos que ainda se encontrou FONs nos pacientes com papiledema e nos pacientes com drusa de nervo do olho. E aqui, novamente, então, esse estudo incluiu 713 olhos de 400 crianças e o FON estava presente em 257 olhos, o que foi bastante. E aqui a prevalência do FONs por paciente, você vê que basicamente 5% das crianças que não tinham patologia nenhuma, elas tinham FONs. E pacientes com inflamação do nervo do olho, mas o mais importante foram pacientes com drusa e pacientes com papiledema. Então, aí gera a questão, nossa, então o que está acontecendo ali com a drusa e com o papiledema que faz o FONS aparecer? E a outra dúvida era, o FONS realmente aparece e ele pode desaparecer ou não? Então, esse estudo também respondeu essa questão, porque nós tínhamos um percentual de pacientes que tinham um follow-up mais longo, e nós vimos que em 4 pacientes o FONS apareceu durante o follow-up, não tinha inicialmente e apareceu por conta do desenvolvimento de pressão intracraniana nesses pacientes, e também nós vimos que isso pode desaparecer. Então, em 15 pacientes, na verdade, em 16 pacientes, o FONS estava presente no início e depois resolveu. E aqui, novamente, é só para ver como a prevalência de FONS foi significante nos pacientes com papiledema e nos pacientes com drusa. Então, limitações. Esse foi um estudo que tentou avaliar a prevalência, mas nem todos os pacientes tinham um segmento longo. Então, acho que, na verdade, até subestima a prevalência de FONS. E dados incompletos, a gente não conseguiu ter de todos os pacientes campo visual e OCT NfLs. Alguns tinham só o volume, mas não tinha o peripapilar para calcular a NfL. Então, mas a conclusão aqui foi o FONS é extremamente prevalente em crianças com papiledema. Agora, você vai ver no próximo estudo o que gerou essa questão, a dúvida. E a prevalência varia de acordo com a etiologia, e eu acho que não está associado com função visual. Isso é outra coisa importante. Limitação pode ser o porquê não está associado, por conta da localização, ou só porque só representa mesmo uma herniação do nervo do olho e isso não causa dano estrutural. Então, essas são as questões que a gente levanta quando vê esses resultados. Mas, por conta disso,
na mesma época que estava esse estudo sendo publicado, eu fui convidada pela doutora Dag para escrever uma revisão sobre causas de neuropatia óptica em pacientes com craniosinestose. E esses pacientes, eles têm são muitos os casos de pressão intracraniana elevada por conta da anatomia. E a gente sabe que esses pacientes, muitas vezes, também têm outras alterações que fazem com que os exames de fundo visual fiquem muito difíceis. E muitos pacientes têm também um canal óptico diferenciado que pode predispor para ter uma elevação ou ter uma aparência que poderia ser o pseudopapiledema. Então, nesses pacientes, seria interessante avaliar se eles têm esses FONs também, porque, basicamente, pelo que a gente viu nos outros estudos, se eles têm uma anatomia diferenciada e uma predisposição a ter pressão intracraniana elevada, o que a gente esperaria é que provavelmente eles vão ter mais FONs. E foi isso que a gente estudou nesse quarto estudo, então foi avaliar a prevalência dessas estruturas nesses pacientes. Basicamente foram pacientes com craniosinestose sindrômica, então incluindo Cruzon, Alpers, todos esses outros, e nós investigamos então a relação a prevalência e a relação com outros fatores de risco para a neuropatia óptica. Então, foram 118 horas de 60 pacientes, o que foi significante para uma doença que é rara, como a craniosinestose, e nós também usamos as equações de estimação generalizadas, como no estudo anterior, para avaliar as associações. Então, a mensagem mais importante é: a prevalência foi muito elevada, muito maior do que a encontrada na nossa própria instituição, então foram 28,3% dos pacientes tinham FONS, e também comparado com outros estudos, então bem elevado. E o que a gente viu são, o FONS apresenta uma associação significativa com o histórico, se a criança teve em algum momento hipertensão intracraniana, ou quando a criança está ali com hipertensão intracraniana e tem o papiledema lá. Então, basicamente, isso suporta a hipótese de que o FONS é uma resposta a essa estase do nervo óptico causado pelo no edema do nervo do olho. Então, aqui a gente só mostra que, como o histórico de hipertensão intracraniana elevada e a presença de papiledema estava relacionada a isso. E também a gente tentou usar, eu basicamente não gostei muito dessa figura, porque eu acho que os resultados não se traduzem bem, mas é o quanto, basicamente, se você pode usar a presença de FONs para estimar se o paciente tem pressão intracraniana elevada ou se tem papiledema naquele momento. Só que o AUC aqui é tipo 0,7 e eu acho que não é tão suficiente para isso. Acho que a gente geralmente espera um AUC mais elevado, para dizer bem. E as outras limitações desse estudo são infelizmente, a gente não pode incluir mais pacientes, porque existem algumas limitações de você ter o OCT nesses pacientes. A gente sabe que esses pacientes têm histórico de hipertensão intracraniana elevada desde a idade muito baixa, como 2 anos de idade, e a gente não consegue fazer o OCT, às vezes, nessas crianças com essa idade. Algumas vezes eles têm opacidade corneana, que interfere na qualidade, porque eles podem ter exposição da córnea, e então a qualidade do OCT pode variar. E pacientes com pressão, provavelmente pacientes que têm esse histórico de pressão intracraniana elevada, foram aqueles que tiveram mais OCTs, porque se você está suspeitando que eles têm, você provavelmente vai pedir mais testes. Então, a mensagem, a conclusão e a interrogação foi: o FONS pode constituir um marcador de pressão intracraniana elevada? Será que a gente pode usar? E se você achar o FONS, você vai suspeitar ali tem alguma coisa? E a conclusão desse estudo foi mais uma interrogação que levou ao quinto estudo. Então,
se está tão associado, será que a gente pode usar isso como um parâmetro? Por exemplo, se o FONS está presente, será que essa criança ainda tem pressão intracraniana elevada e precisa de tratamento ou descompressão intracraniana? Então, foi esse estudo que foi publicado na Ophthalmology, que então a gente usou os pacientes da mesma coorte, mas que tinham um segmento longitudinal para a gente conseguir avaliar isso. Então, esse foi o objetivo. Então, avaliar se qual é as alterações do FONS ao longo do tempo. Então, se esses pacientes podem ter os FONS e FONS desaparecer e qual é o impacto do procedimento de descompressão intracraniana na presença de FONS. Então, aqui a gente incluiu 34 pacientes que tinham, no mínimo, 2 exames com um intervalo de 6 meses. E os desfechos primários foram sensibilidade, especificidade, o valor preditivo positivo e negativo do procedimento, da necessidade de um procedimento de descompressão intracraniana. E aqui o desfecho secundário foi o impacto do procedimento na persistência do FONS. E o que a gente viu é que a sensibilidade e a especificidade de FONS como preditor da necessidade de procedimento foi bastante elevada. Você vê aqui que a sensibilidade foi 85,7% e especificidade de 70,4%. Então, o que eu acho que a mensagem desses resultados aqui é: se você tem um paciente com craniocinestose que não tem FONS, eu acho que ele é menos provável que esse paciente tenha pressão intracraniana elevada, menos provável que você necessite fazer uma punção lombar ou investigar mais. Agora, se você tem o FONS, isso pode significar que ele tenha. Mas eu acho que a questão do valor preditivo negativo é mais importante aqui como resultado. E a outra coisa bem importante desse estudo foi que a resolução dos FONS durante o período do estudo foi mais comum em pacientes submetidos à descompressão intracraniana. E eu acho que isso ocorre porque se esses pacientes têm a pressão elevada, o nervo está edemaciado e aquilo pressiona ali para o nervo ir para cima da bruxo-membrana e você ter o FONS. E se você consegue descomprimir rapidamente, então a descompressão intracraniana reduz bem rápido essa pressão, é mais provável que o nervo volte ao normal. E eu acho que isso seria diferente, por exemplo, dos pacientes com pseudotumor cerebral, que você trata mais com medicação. Eu acho que o FONS não desapareceria, mas os pacientes, por exemplo, que têm um shunt, de repente os FONS desapareceriam mais rápido. E aqui é só um exemplo de paciente que teve a melhora e o desaparecimento do FONS depois da descompressão. Então, a conclusão é: a vigilância de FONS pode ser útil no monitoramento da pressão intracraniana nesses pacientes, e isso suporta a hipótese da fisiopatologia do FONS, que é o resultado de uma estase axoplasmática. E eu acho que a gente pode usar isso no dado, como acompanhar esses pacientes. Então, eu acho que as perspectivas futuras são o mais importante, né? A gente está ampliando o conhecimento do estudo do canal escleral, tem também o papel do OCT-A nisso, que não fiz nenhum estudo, mas eu tenho essa ideia de fazer mais estudos no futuro para entender melhor o papel dessas estruturas na parte vascular do nervo do olho. Nós temos que ter estudos longitudinais e com maior follow-up para ter um dado mais preciso e respostas mais claras, e avaliar também outras condições sistêmicas que contribuem tanto para a progressão da drusa, que a gente não tem. A gente fala não tem associação sistêmica, mas provavelmente tem uma alteração, os míopes. Eu esperaria que os míopes ou pessoas com canais ópticos é, mais estreitos teriam maior desenvolvimento disso. E nos FONS, eu acho que esse é só o início de tentar. Esses estudos foram só um pontapé inicial para caracterizar essas estruturas. Eu acho que tem um papel de usar isso para monitorar não só pressão intracraniana em pacientes com craniocinestose, mas também com doença mais comum, que é o pseudotumor cerebral, e também com outras doenças do nervo óptico. E então a conclusão aqui que a gente pode ser drusa pode causar efeito no campo visual. Crianças podem ter o nervo do olho bem atrófico, e isso pode ser só drusa. Então, isso poupa, às vezes, a gente de investigar e pedir vários exames para essas crianças.
A gente sabe que, então, os FONs estão associados com doença do nervo-olho. Então, se você vê FONs numa criança, não assuma que não tenha nada e tente colher dado clínico para ter certeza que não tem alguma coisa ali. Eu acho que se você vê o FONs e vê drusa, você fica mais tranquilo, mas sempre interrogar se tem algum sinal de pressão, de hipertensão intracraniana, e aí isso pode requerer ressonância e outros dados para confirmação. E eu sei que crânio-sinustose é uma doença rara, mas eu acho que esses estudos, apesar de não ter muita relevância clínica na prática de muitos oftalmologistas pediátricos, é mais para ser um suporte da hipótese fisiopatológica do que é o FONS. E dar uma ideia de como a gente pode usar isso em outras doenças que causam hipertensão intracraniana. Então, aqui, um agradecimento especial. É, usar esse momento para agradecer a minha família, que se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje. O meu filho, que o maior presente de Deus. E falar que esse doutorado é mais. Eu acho que representa o ciclo da vida. Por conta do doutorado, tudo aconteceu. Eu começo aqui o ciclo, o Eduardo Silva, que foi o meu primeiro mentor quando eu fui para Portugal e que me deu aquela. Nossa, eu quero fazer que nem ele, eu quero ser PhD, e ele é o PhD mais cool. Eu achava que, de repente, doutorado era para os nerds, e eu vi que ele era professor, doutor, e é a pessoa mais legal da face da Terra, todo carioca. E eu falei assim, nossa, eu quero ser que nem ele quando eu crescer. E ele colocou aquela sementinha que me levou a conhecer o Dr. Medeiros, que tem um papel fundamental de ter me trazido para os Estados Unidos. Durante o tempo, com o Dr. Medeiros, eu conheci o Alessandro, que me ensinou tudo de estatística e foi fundamental para que eu conseguisse fazer esses trabalhos. Se não fosse ele no início, eu acho que eu não teria conseguido realizar todos esses estudos, porque o ensinamento dele, a paciência foram imprescindíveis. E nesse trajeto eu encontrei o Dr. Belfort, que era praticamente, quando a gente fala a Xuxa, quando a gente é criança, é o Dr. Belfort na oftalmologia. Se um dia você encontrou o Dr. Belfort, eu queria tirar uma foto junto. E eu lembro que eu não coloquei aqui, mas eu tenho uma foto junto com ele. Que eu falei, nossa, ele é o nome mais alto da oftalmologia do Brasil. E quando ele me deu a oportunidade de fazer o doutorado, me deu uma ideia de continuar nos Estados Unidos. E nesse trajeto encontrei a Alice, que estava aqui toda inspirada fazendo o doutorado dela, que me deu motivação para continuar. E hoje em dia estou no Boston Children's e encontrei uma parceira, que é uma amiga, que para quem eu ligo, tiro dúvida, que é a Ana. E nesse trajeto todo, eu tive a oportunidade de conhecer durante esse doutorado o Eric Andrade, que é o nome da neurooftalmologia no Brasil, e eu não tinha nenhum contato, e hoje eu posso falar assim, eu tenho contato, e ele foi uma pessoa tão gentil, que deu uma opinião, tantas dicas para esse trabalho. E agora eu estou aqui. Eu acho que tudo isso me trouxe para onde eu estou. E aqui, só uma representação de tantas pessoas que são especiais aqui em Harvard, desde os meus pacientes, aqui a foto com o Eduardo, o Elefthérios, que também me inspira como doutor, o meu chefe, doutor Rizzo, que me deu a oportunidade de fazer parte de Harvard. Aqui uma foto do Natal com a Alice e o Alessandro, o Gás e a Jaqueline, que são parte de vários estudos, o Dr. Hunter, que me trouxe para o Boston Children's com a Ana aqui. Nossa primeira vez que eu acho que a gente se encontrou em pessoa. Então, queria dizer muito, muito obrigada. Muito bom, Thaís. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ótimo. Bom, Thaís, parabéns. Thaís é brilhante, né? É uma estrela. E realmente, eu costumo brincar, eu tenho 2 doutorados eu mesmo, mas eu acho que eu já escrevi, sei lá, 15 doutorados, porque eu acabei tendo que escrever tese de doutorado para muita gente. E outras já vêm prontas, né? Então, esse trabalho da Thaís é assim. Deu para ver na apresentação que, além de tudo, ela fala bem, é conectada e foi muito bom, porque também ao final, Thaís já introduziu de certa maneira os outros integrantes dessa sessão que vão agora fazer as perguntas e considerações. Eu vou iniciar então pela professora doutora Alicia Maria Martins Pinho Pedral Sampaio, que, como Thaís já falou, é uma parceira também muito importante nessa área e que com certeza também vai levar a mais estudos interessantes assim. Então, eu passo a palavra à Alicia agora, por favor.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a honra, essa oportunidade de estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Dr. Rubens Belfort Júnior, que, como a doutora Thais já mencionou, é uma grande inspiração para todos nós, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso básico na Unifesp, porque eu fiz residência no BOIS. Então, desde aqueles primeiros contatos com a oftalmologia, eu tive a oportunidade de ter aulas com o Dr. Rubens e ser totalmente inspirada na minha carreira também na oftalmologia por ele, né? E tenho também um vínculo aí com a Unifesp, apesar de não ter um vínculo oficial, mas estou sempre participando dos Grand Rounds, das coisas em parceria com o Boys, e tenho essa grande admiração profunda pelo senhor, e também parabenizar ao co-orientador, doutor Alessandro Jamal, que também é um grande amigo e também foi uma pessoa que me ajudou muito na minha trajetória nos Estados Unidos, e a todos os colegas da banca que estão aqui. Mas como hoje é para falar, né, sobre a Thaís, eu vou começar só falando um pouquinho dela antes de fazer a minha arguição. Queria te parabenizar, Thaís, por toda a sua trajetória, né? Você que tem essa formação. Hoje está fazendo a sua avaliação para conseguir o título de doutora, né, de PhD pela Unifesp, que mais uma vez foi ranqueada como a maior universidade da América Latina, então, uma excelente instituição que tanto nos ensina por aqui e que também está numa instituição como Harvard, né? Isso por si só mostra toda a sua dedicação e a gente tem muito orgulho, principalmente quando a gente vê uma pessoa tão dedicada como você, jovem, desde o começo, estava buscando, né, fazer essa parte científica. Então, eu tive a honra de conhecer a Thaís no meu período, né, que eu estava fazendo pesquisa lá na Cleveland Clinic. A gente se conectou muito por essa tentativa de estar sempre buscando aprender um pouco mais, né, tá ali nos congressos, a gente se apoiou muito. Eu vi apresentações da Thaís, ela também me ajudava nas minhas apresentações nos Estados Unidos, e via que desde muito nova ela já era, né, como o Dr. Rubens, ele comentou que ele tem essa sensibilidade, né, também de identificar estrelas, né, desde o começo a gente já via em Thaís uma pessoa que a gente via que ela era uma rising star, que ela era uma pessoa que ela ia crescer ainda mais, porque além de tudo que ela se dedicava, ela tinha uma grande paixão pelo que ela fazia, né, pelos pacientes dela, sempre discutindo casos ali nos corredores e também sempre tendo essa vontade de crescer. E aí, nesse tempo, a gente conversou muito sobre doutorado, né? Eu já estava fazendo doutorado, eu lembro dela falando sobre a possibilidade dela ter a oportunidade de fazer com o Dr. Rubens Belfort. E aí eu falei, nossa, vai atrás, continua, você tem todo o perfil. E eu fico muito feliz de estar vendo hoje os frutos, né, de tanta pesquisa aqui, né? E, enfim, só para finalizar, mais do que a parte científica que a gente está vendo aqui, só dizer que é uma honra ter a Thaís como amiga, porque, além de tudo, ela tem um coração muito grande, né? Tanto seus pacientes, tanto voluntariados que ela já fez no Brasil e fora. E assim, essa foto que ela botou no Natal mostra só mais um momento que foi quando a gente estava lá preso na pandemia. Eu não tinha como voltar para casa, eu fiquei 2 anos sem ver minha família. Que a Thaís me chamou para passar o Natal com a família dela, para não passar sozinha. Então, eu fui lá na Carolina do Norte passar com ela. Isso mostra como ela é preocupada com as pessoas, não só no ponto de vista acadêmico, mas também no ponto de vista humano, né, de acolher as pessoas e ter ela ali nessa trajetória. A gente está acompanhado de pessoas que sempre estimulam a gente a crescer. Isso é muito importante, né? Tem aquela frase clássica que fala: você nunca pode ser o mais inteligente do seu grupo. Eu prefiro estar sempre com pessoas que estão sempre me motivando, pessoas que estão sempre me incentivando a ir mais além. Falando sobre a sua apresentação, primeiro eu queria parabenizar que você ficou no tempo correto, né? Foi uma apresentação muito organizada. A parte boa de você ter tantas publicações, como o doutor Rubens falou, é que você já tinha uma tese muito consistente, com muitos trabalhos, mas você tinha um grande desafio de compilar tudo isso dentro da parte de neurooftalmologia, de oftalmopediatria, e tentar traduzir isso para o público de forma geral e também fazer uma aplicação para a prática clínica. E você, brilhantemente, você conseguiu fazer isso, né? Acho que foi uma apresentação muito organizada, eu gosto muito desses slides clean, como você colocou, né? Pouca coisa escrita, as coisas bem sucintas, assim, dos objetivos. Trouxe as figuras que estavam nos artigos, para a gente não precisar voltar o tempo todo ali. Eu acho que a parte boa de você ter muita coisa para falar é essa, que você não precisa literalmente encher linguiça, você tem muita coisa pesquisada para falar, mas o grande desafio é você organizar isso. Porque, como já foi falado, às vezes você tem muito trabalho e aí você não consegue conectar, e fica parecendo um quebra-cabeça, uma coxa de retalho. Então, você lê um monte de tese e a tese não se complementa. Parece que a pessoa quis jogar tudo que ela pesquisou ali no meio, que não foi o caso. Você realmente conseguiu fazer uma, uma, um, uma escada, né? Começou ali das drusas, então passou para aquela avaliação também em criança, depois passou por POMS, e daí você foi avaliando isso em relação à craniosinostose. Então, teve toda uma linha de raciocínio. Então, te parabenizo por isso. E também pela questão de você ter conseguido apresentar tudo em português. A gente que fez as pesquisas em inglês
Sabe o quanto é difícil que na nossa cabeça já vem tudo em inglês? Então, às vezes, é muito desafiador falar todos os termos em português, de tão habituado que a gente está a pesquisar aquilo ali, conversar com os pacientes em inglês. Então, a apresentação não tem o que falar. Sobre essa tese, antes de fazer algumas perguntas, eu queria pontuar algumas coisas que eu achei. E uma vez assistindo até a tese mesmo do Alessandro, eu lembro que um dos avaliadores falou: quando a gente começa a achar erro de português ou alguns detalhes, é porque a tese está muito boa, então a gente precisa encontrar mais coisa para ser falada. Mas algumas coisas que eu vi aqui que eu acho que você poderia melhorar é em relação às referências. Eu percebi que as referências elas estão duplicadas. Eu acho que você pegou o arquivo, talvez, da qualificação, e aí você complementou com o do doutorado e esqueceu de apagar uma parte. Então, assim, da página 66 a 68, a gente tem todas as referências até o número 36. E da página 69 a 71, você recomeça do 1 e vai até o número 45. Elas estão certas, eu conferi elas no texto, está tudo certinho. Só que você colocou, provavelmente você pegou da qualificação, acrescentou mais coisa na sua discussão na sua tese de doutorado e aí esqueceu de apagar a prévia. Eu não sei se foi isso, mas provavelmente só para você organizar para não ficar duplicada ali. Em relação a uma coisa que está escrita também aqui, na parte do resumo, na página 8, em algarismo 8, tem uma parte na parte do resultado que você coloca assim: o artigo 1 mostrou que a maioria dos olhos de adultos com drusa azul discótica apresenta taxas baixas de perda do campo visual, vírgula, idade avançada e pior campo visual inicial foram fatores. Então, essa vírgula aqui, na verdade, precisa ser uma vírgula e ponto. Ou um ponto e você recomeçar, mas uma vírgula e ponto já resolve. Porque você quer separar a frase, né? Mostrar que tem taxas baixas de perda do campo visual, ponto e vírgula. Aí depois você continua. Idade avançada e pior campo visual foram fatores associados à perda mais rápida. O que não impactou de entender o que estava acontecendo, mas como a gente está fazendo esse processo para deixar a tese final para ser publicada aí pela Escola Paulista de Medicina, trazendo essa parte. E uma outra sugestão, que seria no começo do resumo, no objetivo, que você coloca avaliar o impacto e a relevância clínica das drusas. E no inglês está ao contrário, então eu acho que fica melhor o contrário, avaliar o impacto clínico e a relevância, senão fica faltando. Impacto do quê? Seria o impacto clínico. Só trocar a ordem, que na parte do abstract está bem certinho. Em relação aos seus trabalhos, né? Mais uma vez, como eu já falei, são artigos que já são publicados, né, em revistas de alto impacto, Ophthalmology, Neuro-Ophthalmology, na APOS. Então, são artigos que já passaram por uma dura revisão, né? A gente que faz pesquisa, a gente sabe que a peer review, ela é bem dura, muitas vezes ela vai, o processo que volta, várias vezes a gente responde todos os questionamentos, e ainda assim eles pedem mais questionamentos, pedem para adicionar algumas coisas. Então, assim, o fato de já ter 5 trabalhos publicados já mostra que sua tese está excelente, né? Já foi passada por toda essa revisão, também por colegas, não só aqui do Brasil, mas também colegas do mundo todo, né, que estão fazendo essa avaliação. Então, eu acho que o fato de já ter isso já é muito bom. E eu acho que você colocou, né, na sua apresentação e também na sua tese, de forma muito clara, assim, quais seriam as limitações. Eu acho que a principal limitação foram os estudos serem retrospectivos, né? Embora, como eu falei, foi muito bom que você conseguiu fazer uma tese que ela se encaixou, todos os artigos, foi muito fluida, aquela tese boa de ler, uma tese que eu não tive dificuldade de ficar parando, porque tem tese que é muito densa e você não consegue ler porque não está tão bem escrita. A sua tese foi muito fluida, deu para ler de vez de primeira, depois eu fui relendo para poder fazer mais anotações, então te parabenizo por isso, porque é uma tese muito tranquila de ler. E eu acredito que os estudos são muito importantes e, como você colocou, todos você consegue trazer para a prática clínica. Porque eu acho que o nosso grande desafio como pesquisador é tentar trazer isso para a nossa prática clínica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu sei que você já falou no final da sua apresentação, mas foram as coisas que eu pontuei aqui exatamente. Como essas limitações com os estudos retrospectivos apareceram, como que você pensa em fazer esses estudos prospectivos agora, quais são os seus próximos passos, e também se você pensa em fazer, por exemplo, um fluxograma, porque eu vi que na sua apresentação mesmo você falou, olha, acho que no estudo 3, se eu não me engano, não, no estudo 2, você falou assim, então o que a gente chega em conclusão é isso? Criança com drusa, a partir de 10 anos a gente tem que fazer isso. Eu acho que é uma coisa que pode te ajudar também. Não sei se adicionar já agora na tese, mas para quando você for dar aula sobre o tema, ter esse fluxograma do que você tem da prática agora, né, a partir da sua experiência com a sua tese, e como que você vai guiar os seus colegas, né, como que essas pesquisas te ajudam a guiar você e seus colegas nesse fluxograma. Eu quero escutar você um pouquinho. Uhum. Então, quanto aos os objetivos futuros, eu acho que na Drusa já tem um grupo muito
famoso já estudando muitas coisas, que é o consórcio da drusa disco óptico. Então, eu não estou participando desse consórcio, mas eu não estou com nenhum estudo em mente agora em relação à drusa. Eu sei que existe um desafio muito grande de tentar publicar qualquer coisa em drusa, porque existe esse consórcio. Então, se você não é parte, é muito difícil. Então, agora, em relação à drusa, eu não tenho nenhuma ideia, nenhum objetivo, mas em relação a FONS, eu sempre me questiono clinicamente, e por conta desse achado nos pacientes com craniosinestose, é a questão se isso também tem alguma relevância nos pacientes com pressão pseudotumor cerebral, que é o que a gente chama de IIH aqui, que é na prática clínica, pelo menos 20% dos meus pacientes têm essa doença e às vezes a gente vê que o FONS está lá por muito tempo e sempre dá aquela impressão que o disco está elevado e gera aquela questão. Esse disco vai ficar assim para sempre. Eu deveria continuar tratando esse paciente com uma medicação que é cheia de efeito colateral, ou será que esses fundos vai ficar lá e eu posso parar de tratar e a pressão está normal? Então, eu estou agora investigando, a gente apresentou um post na Nanos, que é a relação da presença de FONS com o valor da, da pressão intracraniana, usando a punção lombar, então a pressão de abertura da pressão lombar, fazendo essa correlação. E a gente viu que pacientes com uma pressão mais elevada, eles têm mais FONS, e em um estudo longitudinal tentando entender se aqueles pacientes que têm FONS no início, se eles têm mais chance de perder visão no final, e se de repente a gente deveria tratar eles mais agressivamente, porque se eles estão relacionados com uma pressão elevada, e se a pressão mais elevada tem o FONS está lá, então será que a gente tem que ser mais agressivo? Então, essas são as minhas questões clínicas, e eu acho que Uhum, todas as minhas pesquisas são assim, coisas que eu vejo, eu me uhum, pergunto, e é muito bom estar num lugar onde eu tenho acesso e posso uhum. responder as minhas próprias questões clínicas. Então, eu acho que esses são os próximos passos. Perfeito, eu acho que o cientista é isso, né? A gente vê uma lacuna ali na nossa prática clínica, a gente precisa responder, e quando a gente vai pesquisando, a gente encontra outras dúvidas. E se É. não for assim, é porque não está certo mesmo, porque a gente precisa chegar a uma conclusão e a partir daí pensar, e agora nesse subgrupo? Aí outra dúvida que eu tenho é nesses pacientes, porque uma parte das pesquisas você fez lá em Duke, University, né, em conjunto aí com a Unifesp, mas uma parte agora já foi agora quando você está aí em Boston. Você tem acesso a esses pacientes retrospectivos para você, de repente, pegar esse grupo agora e seguir? Você tem eles, assim, você consegue ir atrás deles? Os da Duke? Não, os dos de Harvard, os de Boston. Sim, sim. Uma ideia seria você pegar esses pacientes e você seguir, porque outro questionamento que eu ia fazer, por exemplo, eu vi que foi muito interessante no FOMS, que 4 pacientes apareceram naquele estudo número 4, Uhum. ou foi o 5, agora pode ter sido o 5, né? E no 5, É, 16 desapareceram é, depois do tratamento, no estudo 5. Mas assim, desapareceram, mas você tem um follow-up ainda curto, né? E interessante seria você pegar esses 16 pacientes que desapareceram e talvez fazer um follow-up deles especificamente a longo prazo e você poder publicar isso no futuro, um projeto para a longo prazo também. E falar, olha, desapareceram e agora, 10 anos depois, 15 anos depois, é, segue sem ter reaparecido, ou os que reapareceram, o que que fez voltar, né? Então, acho que é. também é uma. Não, isso é uma ótima ideia. Eu tenho sim acesso. Eu acho que o maior desafio esse foi o estudo 3 sobre a prevalência do FONS, e o maior desafio, na verdade, é que a maioria desses pacientes, eles desenvolveram pseudotumor cerebral, ou eles tinham pseudotumor cerebral, que são os pacientes que a gente geralmente acompanha. E só uma correção, isso foram pacientes que tinham mais de 6 meses, mas alguns tinham muito mais. Só que a gente sabe que essas crianças, a pressão o pseudotumor cerebral, ele tem uma característica interessante, que essas crianças, geralmente, depois de um ano de tratamento, isso melhora e eles não precisam de mais tratamento. E dificilmente tem recorrência. E eu acho que o maior desafio no estudo prospectivo é trazer uma criança, tentar fazer todos os testes quando está completamente assintomática. Então, esse que é o problema. Então, tem que ser realmente um estudo prospectivo com o intuito disso. Mas tentar trazer é o maior desafio. Perfeito. Acho que a candidata respondeu minhas perguntas sobre a tese. Eu tenho uma última pergunta, assim, que é um pouco mais abstrata, mas eu acho muito interessante. Me fizeram na época do meu doutorado, assim, eu acho que a gente fazer um doutorado, fazer pesquisa, com certeza nos completa na nossa prática clínica, porque a gente faz tudo baseado em evidências, né?
Então, a gente pensa duas vezes antes de fazer algum tratamento que possa ter algum mal para o nosso paciente. Então, a gente realmente faz o que tem evidência clínica. E eu queria te pedir sucintamente para você, se você pudesse resumir, assim, o que que esse processo de doutorado, como que ele está te engrandecendo na sua prática e como que você quer continuar isso. Óbvio que a gente vê que você está, né, vinculada aí à universidade, vai continuar nessa parte acadêmica, mas assim, se você pudesse concluir só dizendo como que você acha que esses, como você já falou, né, o que que você pretende fazer de pesquisa nessa linha e como que você pretende aplicar isso na sua prática. E aí eu finalizo aqui. Eu acho que eu sempre tive a curiosidade, e quando eu estava na prática privada no Rio, eu tinha aquilo, eu falei, nossa, eu gosto de estudar, eu tinha prazer em estudar e eu tinha várias questões que eu queria responder. Eu acho que o doutorado, ele me ensinou a perguntar, porque para você responder você tem que saber como perguntar, que nem quando agora você usa inteligência artificial, não é? Você pode perguntar lá, mas de repente, como você pergunta, você pode encontrar a resposta errada. Então, eu acho que o doutorado me ensinou a fazer a pergunta certa e ter a metodologia para encontrar uma resposta mais plausível. Não necessariamente vai ser a resposta certa, porque a gente sabe que de repente a gente faz um estudo e depois olha para trás e fala, ih, podia ter sido um pouco melhor, de repente não é bem assim. Mas eu acho que me dá agora a base de fazer estudos melhores no futuro e que eu só espero que eu continue com a mesma curiosidade na prática clínica para seguir em frente. E obrigada, Alicia, doutora Alicia. Parabéns, Muito parabéns bom, mais uma muito vez. bom. Sabe, quando eu perguntei para a Thais a respeito de constituição da banca dela, eu fui muito sincero, falei, Thaís, eu não entendo nada disso. Não sei quem vale a pena convidar. Eu só quero uma coisa, eu quero uma banca brilhante. E a Thaís conseguiu me orientar também nesse sentido, que tem uma banca brilhante, né? Parabéns, puxa, foi muito, muito gostosa a discussão. E é bom ver que o meu querido amigo Eduardo da Silva, professor, continua assim liderando no Brasil, em Portugal, e estimulando a garotada. E a Thaís, de certa maneira, lembra muito também o Eduardo Novaes, né? Eduardo Novaes e Thaís, para mim, estão juntos, porque era grupo daquela época, né? E foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado, Ulisses, e parabéns. Eu não conhecia você assim, fiquei super bem impressionado. Parabéns de verdade. Sabe que eu sempre digo que para o candidato, calma, só tem uma pessoa que é capaz realmente de achar os piores defeitos na tua tese, que é você mesmo. E segundo, não se esqueça que a maior parte da banca vai estar mais entusiasmada, mais querendo impressionar a plateia do que realmente ir para frente. Acho que Lícia consegue impressionar a plateia, mas ela realmente mostrou muita competência. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigada. Então agora O elogio do senhor é passamos sempre uma para. honra. Muito bom. Agora passamos para a professora Ana Luísa Fontes de Azevedo Costa, que já é uma jovem sumidade também, né? Thaís também me contou direitinho a respeito da sua importância e é muito bom tê-la aqui. Ana, vamos lá. Muito obrigada, professor. Bom, vou começar com o mais importante, que é agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a oportunidade de ler o seu trabalho, doutora Thais. A sua apresentação foi muito fluida, foi muito clara, muito didática. Eu acho que isso só reflete a qualidade do seu trabalho. Como mãe também, eu sei o quanto é difícil a gente equilibrar todos os pratinhos da vida pessoal, do trabalho e ainda por cima uma tese de doutorado, né? Eu defendi a minha tese de doutorado pela Unifesp também, o meu orientador foi o Dr. Paulo Schor, e isso foi quase 5 anos atrás e eu não tinha filhos, então eu só posso imaginar o quão difícil que isso foi, Thaís. Eu acho que ainda mais honras para você, isso é um trabalho e foi um prazer genuíno ler sua tese. Como oftalmologista pediátrica, é muito frequente me deparar com nervo óptico com aparência anômala. A gente sempre fica se perguntando se é um pseudopapiledema ou é um papiledema verdadeiro. Em alguns casos é super difícil de diferenciar. E o que que eu faço quando isso acontece? Eu te ligo. E aí eu te mando as fotos do OCT e a gente discute, e acho que agora, depois de ler o seu trabalho, talvez eu te ligue um pouquinho menos. Vamos ver, né? A gente tem que avaliar isso. Mas, de verdade, o seu trabalho me deu muita clareza quanto às fontes, principalmente, e quanto à sua trajetória brilhante. Eu tenho certeza que essa tese é só uma parte de muitas outras contribuições que ainda virão da sua parte, então quero começar só te parabenizando por tudo que você fez e pela sua trajetória. Parabéns.
Obrigada. E agora eu tenho só algumas perguntinhas aqui para você. Uma coisa que eu queria muito saber é como que você, na prática, faz o segmento de pacientes com FONS e com, e com drusa nervótico em relação a repetir o OCT ao longo do tempo, com e sem craniosinostose? Esse protocolo muda ou não? Hum, Então, para falar bem a verdade, os pacientes com craniosinestose, eu não sigo eles. Esses foram todos uma coorte que são da doutora Dag. Então, Uhum, basicamente, a gente não tem uma coorte muito grande de craniosinestose, e todos esses pacientes eles são seguidos por ela. E eu uhum, sei que depois desses estudos, ela não tinha ideia do FONS, e foi a gente que deu essa ideia. E aí surgiu todo o processo, e agora ela faz basicamente a cada 6 meses uhum. e para até aumentar a coorte longitudinal. Agora, na minha prática clínica, tem duas coisas. Se o paciente que eu tenho certeza que só tem drusa, e drusa, como a gente mostrou, FONS pode estar associado com drusa, e eu não tenho nenhuma suspeita que tenha nenhuma outra patologia envolvida, eu repito o exame uma vez ao ano, e eu acho importante isso, porque eu vi algumas crianças que sabiam que tinham drusa e depois de 5 anos eles aparecem com defeito do campo visual e aí gera aquela pergunta: isso é da drusa? E eu acho que se você tem dados a cada ano e você vê aquela mudança acontecendo e pelos dados que eu publiquei, você pode ter lá, ah, não, isso é só a drusa. Agora, se Uhum. você não tem paciente, você não sabe se aquilo foi uma coisa aguda, e se tem uma outra patologia envolvida, ou se aquilo só é a drusa. Então, eu repito a cada ano. Agora, se é um paciente que tem o FONS e tem uma dor de cabeça, e é aquela dor de cabeça que você fala, oh, será que ele tem também pressão intracraniana elevada? E aí você quer poupar, aí você faz a ressonância, e agora, por algum motivo, a ressonância é tão boa que todo mundo tem sinais de hipertensão intracraniana elevada. Tem a glândula pituitária, tem lá o empticella, tem o flattening do globo, é quase uma pandemia desses achados. E você acha aquilo, mas você ainda não está. Sabe, você olha o nervo e fala assim, eu acho que não é. Então, às vezes, eu não, se não tem muitos sinais floridos, eu não mando fazer punção lombar. Eu acompanho para ver se a Arnefel vai ficar maior ao longo do tempo. E aí, geralmente, eu faço a primeira vez 4 meses. Se nada mudou, o paciente está bem, a dor de cabeça parece ser mais enxaqueca, e aí eu vou 6 meses. E se nada mudou, às vezes esse paciente, depois de 1 ano e meio, gradua. Fala, é só FONS, é só relacionado à drusa. Agora, se é um paciente que só tem FONS e não tem drusa, aí você já fica assim, calma, deixa eu ver se ele tem miopia. Se tem miopia, eu fico mais tranquila, porque miopia, o nervo é tiltado, e às vezes pode ter o FONS só por conta disso, e aí eu também faço esse mesmo acompanhamento. Agora, se tem o FONS, o nervo é normal, e tem enxaqueca, mas só tem o FONS, eu falo, nossa, eu já provavelmente é um paciente que se tem mais sinais claros, eu vou provavelmente pedir a punção lombar. E já aconteceu de um paciente que, só para falar aqui, como tem esses overlaps da clínica, né? Tinha um paciente que eu vi o nervo, a paciente era míope, o nervo era tiltado, ela tinha o FONS, eu falei, eu acho que isso é só um nervo óptico anômalo. Só que o paciente tinha o tinnitus, tinha tudo. E aí, mesmo o nervo não sendo muito elevado, acabou que tinha também pressão intracraniana elevada. Então, tudo depende de quantos sinais clínicos vão ter, né? Obrigada. Eu tenho uma outra pergunta. Eu sei que você já comentou que essa corte de pacientes com crânio-sinostose não é uma que você geralmente segue, mas um pouquinho de segmento do último, né, artigo que foi publicado, eu tinha uma dúvida. Se você tem um paciente, por exemplo, com crânio-sinostose que desenvolve FOMS e não tinha antes, isso tudo está documentado, mas não tem nenhum outro sintoma. Vocês mudam um pouco essa questão do segmento? Como Sim, que é essa mudança? eu acho que isso foi a discussão. Acho que depois desse estudo, sim. Antes, antes mudaria clinicamente, foi uma discussão com a doutora Dag, porque quando o FONS aparece, o nervo eleva.
Então, aí você já suspeita que tenha papiledema e vai pedir. Mas agora, se você faz o IDIOCT e você vê que é o FONS e que não tinha antes, você vai estar suspeito que tenha pressão intracraniana elevada. Sim. E aí, provavelmente, esse paciente você vai tentar medir a pressão. Fazer uma LP. É. Tá legal. Uhum. E eu sei que também nesse último estudo vocês falaram que é muito, assim, não dá para saber exatamente quanto tempo depois da cirurgia descompressiva você consegue avaliar a resolução da FONS, que mais ou menos o estudo foi feito por volta de um ano depois. Mas eu queria só saber um comentário da sua parte. Quanto tempo você acha que faria sentido você notar essa resolução e quanto tempo você acha que ainda Uhum. seria normal você observar É. a FONS? Então, essa é uma limitação porque é retrospectivo e nem sempre esses pacientes tiveram o OCT logo depois da descompressão. Uhum. Mas, quando eu estava na Duke, eu acompanhei muito uma outra doutora, que é a doutora Mace Daly, e ela faz handhold OCT, e às vezes ela fazia esses pacientes desde criança, quando eles têm descompressão muito, e ela via que no dia seguinte, a Bruce membrane muda de posição, né? Quando tem a pressão intracraniana elevada, às vezes está assim e Sim, tá para cima, e logo depois, no dia seguinte, ou se você dá alta dose de acetazolamida, volta para baixo. Então, eu esperaria que seria muito rápido. Eu não sei se no dia seguinte, porque diferente da pressão, o FON tem um negócio ali que está bulgindo, né? Então, acho que leva um tempinho, mas eu esperaria que menos de 4 meses. Só que isso é uma resposta que só tem como se você fizer o OCT seriado logo sem depois. dúvida. Sem dúvida. Última pergunta, que é uma situação sempre muito difícil para mim na clínica. Em criança pré-púbere, sem sintoma nenhum, nervo óptico suspeito, você faz o OCT e tem FONS sem drusa, não é míope. Uhum. Como é que é o seu threshold para poder work up esse paciente ou não, já que a gente sabe que em criança pré-púbere a gente não tem aqueles sinais clássicos de BMI aumentado ou de dores de cabeça, tinitos, e, enfim, tudo É, aquilo que a gente pode observar em pacientes um pouco mais velhos. é. Então, essa é uma ótima pergunta, porque nesses pacientes a questão também se tá assintomático e isso está causando, aí a minha segunda pergunta isso está causando alguma alteração funcional? Porque, exemplo, se esse paciente tiver um campo visual, eu vou fazer alguma coisa. Agora, o paciente está assintomático, não tem campo visual, então provavelmente esse nervo não está muito edemaciado e provavelmente, será que eu preciso tratar? Exemplo, tem vários pacientes que têm pressão intracraniana elevada, mas que é muito pouquinho e que, de repente, se perder o peso ou se passar daquela fase, vai melhorar. Então, dependendo, se não tiver nenhum sinal clínico, nenhuma evidência funcional, eu vou só acompanhar. Provavelmente vou fazer no início um acompanhamento mais próximo, para ter certeza que nada vai desenvolver. E aí, eu sempre deixo e escrevo na minha nota se algum sintoma, dor de cabeça, tendo a visão, eu escrevo tudo bem voltar antes. Mas eu acompanharia, porque eu acho que tem que ser. Esse medicamento causa várias alterações metabólicas em criança, é tolerado terrivelmente. A criança tem um péssimo rendimento escolar, porque fica sonolenta. Então, na vida, você pode encontrar alguma coisa, mas será que vale a pena tratar, né? Sem dúvida. Muito obrigada pelas respostas, foi bem esclarecedor. Bom, você já discutiu com a doutora Alice as perspectivas futuras, que seria a minha última pergunta para você, então eu acho que está tudo claro, a candidata respondeu a todos os questionamentos. Só tem realmente a te parabenizar. Obrigada. Nossa, continua altíssimo nível, né? Obrigado, Ana. Parabéns também pela sua reputação e competência aqui. Adorei o Budim lá no negócio aí. O Budim. Thaís, eu sei que não é para eu fazer pergunta, mas eu não resisto. Não tem nada de componente inflamatório e nada disso, porque afinal de contas eu sou um sujeito que procura inflamação em tudo e acho que a infecção é responsável por quase tudo, né? Não tem nada de inflamatório nisso. Não, eu acho que doenças inflamatórias, assim como a gente viu, alguns pacientes com inflamação do nervo do olho, né, óptico neuritis, eles desenvolvem também fomos, mas o fato que elas podem também estar presentes só num nervo com alteração anatômica, por exemplo, nos pacientes com miopia,
é um pouco contra. Eu acho que não necessariamente tem que ter inflamação para aparecer. Mas se tiver inflamação, vai gerar também uma estase axonal ali, aí pode aparecer. Mas eu acho que o Mas fato de que vem crianças teoricamente saudáveis só com anatomia. entendi, mas nesses casos assim de arada, bocoaná, tem alguma informação? O Eduardo está É, fazendo sim, sim ali, não, não. O Eduardo fez sim, sim, não, não. É um sim, professor não. perfeito. Ele faz sim, sim, Então, não, não. então, eu, nessa coorte, na prevalência, a gente não tinha crianças com arada, só tinha uma criança com neuroretinitis, então nem valia a pena seguir, checar os dados, porque não ia ser significativo, né? Ótimo. Obrigado. Parabéns, então. Muito bem, passamos agora, então, ao professor Eduardo da Silva, um querido amigo e realmente, como já ficou claro aqui, ele estimula as pessoas, né? Felizmente, algumas pessoas vão além de Portugal e felizmente algumas pessoas vão além do Brasil, né? Eduardo, parabéns. O Eduardo Novaes também, mas o professor Eduardo da Silva agora é que vai tomar a palavra. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, professor Rubens Belfort. É uma honra estar de volta a essa casa, que é um pouquinho minha casa também, depois de 20 anos participando nos cursos básicos da Escola Paulista. É de fato, eu sinto sempre que tem um lugar especial no meu coração. Eu sou o carioca impostor, né? Thaís me conhece 10 anos, tá fazendo 10 anos agora, fez 11 anos, na verdade. E eu assisti o trajeto, toda essa trajetória meteórica, e eu tenho que contar uma história aqui, antes de começar, como foi o nosso primeiro encontro, porque a Thaís é uma casualidade que acontece na minha vida quando eu tinha acabado de me mudar de Coimbra para Lisboa e alguém no meu novo departamento me fala que tem uma carioca que está chegando para fazer um estágio, uma observação com oftalmopediatria. E, de repente me aparece esse furacão no corredor e eu fiquei assim muito impressionado. Eu acho que para quem acredita, os nossos santos combinaram direto e foi uma história de sucesso porque eu sempre vi a Thaís exercer toda a sua curiosidade pela ciência e crescer de uma forma meteórica. Eu tive a chance e a oportunidade de hoje estar presente, continuar presente na sua vida. E esse para mim também é uma etapa muito importante de poder fazer parte integrar essa banca. Então, em primeiro lugar, agradecer a honra de estar presente nessa banca. Rubinho, eu não vou poder deixar passar essa, mas você, a partir de hoje, vai passar a ser a Xuxa da oftalmologia brasileira e mundial, que eu acho maravilhoso. De fato, saudar, cumprimentar todos os demais participantes dessa banca, a Alicia, que eu não conhecia, uma pessoa que dá para entender que também vai ter uma ascensão meteórica, porque tem uma fluidez de pensamento, uma forma super organizada de organizar suas ideias e colocar essas ideias em prática. E isso é um pouco reflexo, eu acho que a escolha das várias pessoas, a Ana e do Eric, meus parceiros de banca, essa escolha dessas pessoas, ela reflete um pouco aquilo que é essa apresentação e essa dissertação de doutorado. É uma dissertação super bem organizada, fluida, onde temos uma integração de ideias e uma integração e uma sequência que é uma sequência lógica. Então, nada estava fora do lugar, nada ocorre por acaso, ou ocorre porque a pessoa que está na base, a Thaís, ela teve a capacidade sempre de colocar a questão correta, a questão seguinte foi sempre a questão correta. E isso se reflete não só na sua apresentação, que foi fluida, organizada,
simples, muito fácil de entender todos os passos, inclusive para as pessoas que provavelmente sabem um pouco menos de oftalmopediatria ou de neurooftalmo. Eu acho que todo mundo saiu muito esclarecido dessa apresentação e eu tenho que te dar os parabéns pela forma super organizada e tranquila como tudo foi apresentado aqui. Eu tinha várias perguntas, algumas, graças a Deus, já foram feitas pela Ana e pela Alicia, mas tem pelo menos 3 questões que eu gostaria de levantar aqui. E a primeira é: o que você acha que será o papel da inteligência artificial no follow-up e na decisão terapêutica desses pacientes? Eu acho que a integração é importante por 2 motivos. Uma, apesar do EDI-OCT ter melhorado a visualização da drusa, eu já vi várias vezes passar desapercebida. E, então, eu acho que, por mais que tenha melhorado, eu acho que isso, em termos de diagnóstico da drusa, eu acho que o EDI pode melhorar. O EDI também pode integrar em corrigir, isso foi um trabalho que o Dr. Jamal fez na Duke, de corrigir segmentação. Um problema grande nesses pacientes que têm elevação do nervo do olho é a segmentação da RNFL e da camada de células ganglionares, às vezes fica alterada. Então, você tem que, por exemplo, no segundo trabalho eu tive que corrigir a segmentação manualmente de todos os pacientes. E então, com certeza a inteligência artificial pode corrigir isso, e ele fez um trabalho publicando que pode detectar esses problemas. E em termos de segmento, eu acho que a inteligência artificial ela tem muito a fornecer, mas como esse é um dado que não é só visual, mas também tem que ter correlação clínica, eu acho que a inteligência artificial não vai substituir o médico. Porque você pode identificar lá, como eu falei, vários sinais, com até a melhoria de qualquer imagem, ver lá que tem sinais de hipertensão intracraniana, mas a decisão de tratar não é, infelizmente, um protocolo. Então, cada pessoa varia e, graças a Deus, eu acho que o médico não vai perder o emprego por conta disso. Eu concordo com você. Isso vai muito na linha da última questão que a Ana colocou, da paciente imaginária, que de fato é o protótipo da importância que o oftalmopediatra e o oftalmologista vai continuar tendo para tomar uma decisão, para ter uma decisão terapêutica. E muitas vezes tem aquilo que eu chamo de faro clínico. Você sabe que tem alguma coisa que está errado, você sabe que não. Tá tranquilo. Dá para esperar 3 meses e daqui a 3 meses a gente vai ver o que vai fazer. Agora, me fala outra coisa. Teria interesse em fazer nessa análise uma avaliação por VEP, por potencial visual evocado, uma vez que pode haver uma alteração de velocidade de condução nessas fontes, ou não faz sentido nenhum? Não, eu acho que faz todo sentido. E eu acho que, de repente, poderia mostrar que está alterado, porque se tem uma estase axoplasmática, o que você imaginaria que teria uma redução de transmissão. E talvez isso não cause um defeito do campo visual, mas talvez altere o VIP. Então, eu acho que faz sentido. Acho que é uma ótima ideia. Foi uma coisa. Eu estava lendo e pensando, olha, eu acho que eu se desse para em alguns pacientes fazer um VIP de controle só para É, entender, inclusive após a resolução, nos casos que foram feita a descompressão, que tem uma diminuição da pressão intracraniana, se você pode ou não pode ter uma resolução do processo e monitorar essa resolução com VIP. Olha, maravilhoso. Outra coisa, tem algo que não está implementado ainda na nossa prática clínica, mas que pode ser, eu acho que vai ser o futuro, que é a utilização de VR, de realidade virtual, na realização de campo visual. E principalmente nas crianças, eu acho que vai ser de fato o futuro próximo, porque o que você tem para falar sobre isso? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? eu acho também que
vai ser, como a gente viu até na Apos, tinham alguns debates falando sobre isso. Eu acho que rapidamente vai ser implantado. Eu acho que vai melhorar. A minha única preocupação, quando eu estava na Duke, eu estava participando de um estudo clínico de um dos aparelhos de VIP para glaucoma. E era muito interessante ver como tinham várias interferências e várias coisas que podiam atrapalhar. Então, como eu participei exatamente colocando o goggle na cabeça e como estava funcionando, eu fiquei um pouco até desapontada e acabando que isso não saiu do papel. Era uma das maiores ideias do Dr. Medeiros e não foi para frente. Então, minha maior preocupação é se isso vai ser reliable em termos de fornecer o dado certo. E a questão, eu acho que para casos mais severos, sim, para você perceber, mas a minha preocupação é a correlação anatômica. Eu não sei se esse vai conseguir pegar, por exemplo, os defeitos pequenos, bem periféricos, um defeito like step nasal, essas coisas que eu não sei, esse eu fico um pouco, mas eu acho que no geral, para você seguir um paciente com IAH, é só para ter certeza que não tem nada mais grave acontecendo, eu acho que sim. Principalmente porque o tempo de realização É, do exame é muito menor e a é, criança, é, a adesão que tem para esse exame também melhora bastante, né? Então melhor, tem toda essa vantagem que pode ser utilizada a favor de quem está do lado de cá. Teve um é. slide muito interessante na EPOS esse ano, que falava que o oftalmologista pediátrico só deveria estar preocupado com a inteligência artificial quando ela fosse capaz de com a criança que colírio não pingar colírio não arde. Então esse dado de fato é uma coisa que também se aplica aqui nesse caso. Eu fiquei muito entusiasmado com o fato de você ter apresentado na sua apresentação agora um slide de patologia ocular, porque eu acho que a patologia continua, ainda hoje, sendo uma mais-valia muito interessante para a distinção entre drusa e FOMS, ou para outras situações que nos ajudam bastante. Você sabe que a minha área, para quem não sabe, eu sou da área da genética. Eu não vou falar de coisa de genética, mas eu fiquei curioso só com e isso é uma sugestão para você dar para a Linda Degg. Na craniossinostose, tem uma das craniosinostoses é causada, o síndrome de Citrus-Shotton é causado por variantes patogênicas num gene chamado TWIST. Ele é o único que é totalmente diferente das outras craniosinostoses. Eu gostaria que você pudesse voltar atrás e entender se os casos de Citrus-Shotton apresentam mais ou menos FONS e qual a comparação que tem com a população real, a população normal, dita normal. Aham. Tá? Essa é uma sugestão. Eu só quero terminar e falar mais duas coisas. A Thaís já nasceu estrela, então não tem como tirar essa estrela dela. Eu quero agradecer para todos essa oportunidade de estar aqui presente. Obviamente que eu estou super feliz por fazer parte de mais uma etapa da sua vida e só posso desejar as maiores felicidades para você e, obviamente, que todos os pacientes e todos aqueles que têm a sorte de cruzar no seu caminho vão, com certeza, crescer enquanto seres humanos e enquanto pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom. Só fiquei preocupado porque, de repente, achei que o Eduardo ia propor da gente segurar o término do teu doutorado até você voltar aqueles pacientes e fazer o que ele tinha sugerido, mas ele deixou mais leve. Mas Eduardo, como sempre, é muito bom também para cutucar as pessoas, né? Inteligência especial nisso e o campo visual. Olha, eu vou te contar, eu sou testemunha dos últimos, sei lá, 10 anos, a quantidade de protótipos maravilhosos que me chegaram às mãos, que agora vai resolver. O Eric está com 2 desses aparelhinhos atualmente para cima e para baixo. O Edu já me trouxe. Eu sei que de vez em quando eu abro um armário lá da oftalmologia, encontro um aparelho que eu não sei nem quem me mandou mais, mas era uma coisa ótima para campo visual e sumiu no ar, né?
Eu acho que vai acabar chegando, mas o que Thaís falou, nada como botar a própria máscara no olho e ver o que acontece, imaginar o que uma criança vai falar disso, né? Agora, a grande coisa que o Eduardo falou, o negócio da inteligência artificial, aí, desculpa, vocês são velhos, eu sou mais jovem, entendeu? Claro que a inteligência artificial já mudou, acabou com o médico vai ressurgir, o médico vai reaparecer, porque o médico vai continuar, mas de uma maneira completamente diferente, né? Eu conto para vocês uma historinha. Em 1990, eu estava no NIH e apareceu um paciente com síndrome de Kogan. Síndrome de Kogan é ou não é Kogan, não sei o quê. Aí o Bob Nussenblatt falou, é fácil, chama o David, porque o David Kogan era a escola do NIH naquela época. E nós fomos tudo falar com o Dr. Kogan para examinar o paciente. Ele olhou e falou, olha, eu examinei e fiz essa síndrome há 30 anos atrás, mudaram tanto, falaram tanta coisa, com certeza não tem nada a ver com a síndrome de Kogan que eu descrevi. Então, o médico morre logo, né? Imagina a inteligência artificial quando seguir as pessoas, Eduardo, por 3 gerações. Quer dizer, por mais brilhante que você seja, Eduardo Silva não vai estar presente daqui a 20 anos comparando diferentes gerações. O médico vai viver muito mais. O médico da inteligência artificial vai viver centenas de anos. E aí a complexidade de dados vai ser muito grande, né? Ah, vocês vão estar vivos e sendo médicos muito diferentes de agora, graças à inteligência artificial. E é uma pena que esse tipo de reunião não seja assistida por pessoas das diferentes áreas da oftalmologia, porque a discussão de vocês foi muito brilhante, né? Como eu falei de início, esse negócio também de ficar separando oftalmologia, né, Eduardo, em genética, em glaucoma, em neurooftalmologia, em retina, é tão estúpido. Tão estúpido. A abordagem tem que ser dentro da oftalmologia. Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, peca, como os americanos pecaram, a gente copiou os americanos nesse multifracionamento da ciência da medicina. A genética, a neuro, glaucoma, a retina, de repente é tudo junto. E não pode considerar em ambientes separados, né? Então, eu estou adorando isso, estou aprendendo um montão de coisa nova aqui. Eu queria passar a palavra ao Eric agora. Eric, eu fiquei feliz de ver que você já é uma sumidade triste, porque isso já é um passo para a senilidade. Então, né? Vamos lá. Obrigado, Eric. Não, obrigado, professor, por essa oportunidade. Obrigado pela Thaís, por poder conhecê-la. A gente sabe quando a gente conhece uma pessoa, quando ela deixa a gente seguir o Instagram dela, entendeu? Então, eu conheci a Thaís agora, a partir do professor Rubens me falou, e a gente vê que ela é uma pessoa totalmente do bem, é uma pessoa que é alinhada até com. Eu estudei em colégio de padre, jesuíta, ela tem um alinhamento com isso, de família, uma coisa que meus pais me passaram, então a gente vê o amor que ela tem pelo filho, então é uma coisa que está dentro de mim também, entendeu? Por mais que as minhas filhas estejam hoje com 25 anos e 20, mas continuam sendo minhas filhas, né? Mas parabéns, Thaís, pela sua trajetória. De novo, eu falo, eu já tinha lido todos os seus artigos, tá? E assim, participar da sua qualificação foi espetacular. A gente viu que você mudou bastante coisa que nós falamos na sua qualificação. Então, a sua tese ficou um pouco mais cientificamente mais focada, tá? Tirou aqueles anglicanismos também, que é normal para quem está muito tempo fora, tá? Mas assim, né? A gente vai lendo e assim, para mim é uma coisa muito gostosa, porque meu primeiro fellow eu sou ex-fellow do professor Carlos Souza Dias. Então eu fiz estrabismo, antes de fazer neurooftalmo, eu fiz estrabismo. Então eu sou um oftalmopediatra também. Uhum. Entendeu? Eu fiz neurooftalmo e depois eu ainda fiz eletrofisiologia, que foi minha tese de doutorado. Sim, Eduardo, existem pessoas assim. Sou eu. Então, mas algumas coisas eu anotei aqui, tá? Obviamente que existem alguns errinhos ainda de português, tudo, que eu vou te mandar depois, mas são coisas de concordância o que é normal. Para começar, realmente, respondendo o professor Rubens, tem duas coisas que eu queria falar. Eu concordo com você com relação à inflamação, ao aspecto inflamatório.
Eu acho que é muito mais adjuvante do que qualquer outra coisa. Então, eu concordo com você. E quando o professor Rubens falou da variação das doenças, do Coogan, quando ele falou, veio para mim duas situações. A primeira é a doença de Devic, entendeu? Devic deve estar se remoendo no túmulo, de tanto que já mudaram a descrição da doença dele, que hoje não é mais doença de Devic, é o espectro da neuromielite óptica. E teve uma vez que eu estava num congresso de estrabismo e estavam discutindo sobre síndrome de ciência. Isso eu sempre falo. Aí tinha um baixinho do meu lado, com o pescoço assim, que ele estava todo se movendo na cadeira, né? Aí uma hora ele não aguentou. Aí ele levantou e falou assim, ó, esto es una síndrome de ciência. Eu sou Alberto Ciência. Esto es una síndrome de ciência. Então, isso daí são as coisas das pessoas que falam das síndromes, né? Então, voltando à sua tese, Thaís, que tá ótima, ótima. Eu só vi realmente o negócio que já foi falado, da referência. Uhum, Você acabou colocando, isso aí você sobrepôs uhum. as referências, tá? Uma coisa, antes que ele leia, é Ivan Tavares, tá? Tá. Tá bom? Não é Talhares, não, é Tavares, Tavares. Não, tu me disse isso. É que eu sei que é Tavares. Não vou concentrar. tá? Outra coisa, que eu acho engraçado, quando você, na página 16, quando você colocou entidade. É do inglês mesmo, mas para mim entidade é Oxum, Ai. entendeu? É Deus, é Jesus. Então, estruturas fica melhor, tá? Tá. Outra coisa que eu ia falar para vocês com essas coisas eu ainda não acho que patologia seja um substituto de doença, Hum. tá? O professor Carlos Souza Dias sempre falava assim, quando a gente falava patologia, ele falava da anátomo patológico. Eu não sei Hum. se doença ela se encaixa melhor. Uhum. Eu tento sempre fazer isso. Com relação ainda, antes de eu chegar em dois pontos, na sua página 68, tá? O meu vai ser simples, viu, Thaís? Porque o que eu já te falei, eu já falei na qualificação, tá? Você escreve assim: exercer compressão mecânica sobre a camada de fibras nervosas da retina e os axônios das células ganglionares adjacentes. O que você quis dizer com isso? Por quê que eu pergunto? Porque a camada de fibras nervosas da retina são os axônios das células Sim, sim, ganglionares. sim. É a tradução. Vai. Não, eu entendi o que Entendeu? você falar. Sim. Uhum. Então, Não. eu acho que você podia dar uma mudada aqui só para deixar um pouco mais Uhum. redondo, tá? Ai, Porque obrigada. eu ainda fico com esse negócio. Quando você fala RNFL, eu sempre fico pensando no meu Chargers, Me fala. entendeu? Meu time da NFL. Mas tudo bem. Agora, eu quero fazer duas colocações que surgiram aí no debate. Primeiro, a IA. Tá? Uhum. Assim, eu sou um entusiasta da IA. Tá? Com relação a até diagnóstico, laudo, eu utilizo várias IAs, eu vejo que ela evolui muito. Ano passado, eu publiquei um artigo sobre IA para raio-x de tórax, Uhum. com 9 doenças, porque a gente sabe aqui no Brasil, no pronto-socorro, você não tem muito o radiologista para te laudar na hora um raio-x de tórax. Uhum. E a gente tem uma IA, a gente passou por essa IA, 9 doenças pulmonares com raio de tórax. Realmente, a IA, ano passado, ela estava acertando em 90%. Então, é uma coisa muito alta. Não é 100%, mas é algo que, assim, eu ainda sou mais igual a você. Eu não acho que vai substituir completamente. Mas eu acho que o médico que não souber usar a IA, ele vai ficar obsoleto, Uhum. tá? Então, isso é uma forma. E a outra coisa que eu ia falar para você, quando falou do potencial visual evocado, devido à localização, tanto da drusa, geralmente, ou do fons, que é o seu objeto,
E o potencial visual evocado multifocal? Porque é algo que eu trabalhei quando eu fui para a Colômbia, lá com Dona Hood. E eu acho que isso daí deve ser muito legal, viu? Queria saber a sua opinião. Eu realmente eu tenho que agradecer o Eduardo, porque eu não tinha pensado nisso. Mas eu lembro até que quando você conversou, a gente conversou no exame de qualificação, você estava falando, muitas vezes o FONS é nasal só. Então, eu acho que se você fizer o VIP multifocal, de repente você vai ter mais chance de ver algum resultado em termos de função visual do que um campo visual, por exemplo. Então, eu acho que é uma ideia interessante, eu realmente não tinha pensado. Eu só não sei como que a gente poderia fazer isso na prática clínica, mas eu sei que muitos pacientes que têm craniossinostose, que têm alguma tipo, problema de desenvolvimento, eles acabam fazendo VIP para ter uma melhor. Então, de repente, poderia tentar pegar esses dados. Eu estou pensando como pegar retrospectivo para ter uma ideia se mudaria alguma coisa. Então, eu acho que eu acho uma ideia interessante. Eu realmente não tinha pensado. Não, mas se você for pensar o VIP de campo total, você está analisando 1.200.000 axônios, Uhum. entendeu? Então não te dá localização. Não, não, mas eu acho que você conseguiria ver, é o que você falou. Às vezes, uma coisa que é nasal poderia não causar nenhuma interferência no campo visual, e de repente você conseguiria. Eu não sei se o VIP seria mais sensitivo para ver o efeito do FONS. Se você for pensar o multifocal, ou então, se você for pensar Uhum. o fons nasal, ele tá do outro lado, né? Então, é, porque você, Mas, é. porque é o seguinte, você poderia pegar, se você for pensar, se fosse mais lado temporal, a fase escotópica, que vai- você vê feixe papilomacular e mácula, Poderia estar. o outro lado é mais. Então, por isso que eu pensei mais no PV Multifocal. focal, Uhum. entendeu? Então, eu acho que seria bem legal isso, porque, Uhum. inclusive, no seu estudo, você localizou aonde era a crâniosinostose mais, onde ela estava mais localizada no canal O que você está falando da craniossinostose da FONS? da crâniosinostose. Não, não. A gente não fez nenhuma correlação anatômica. Talvez seria legal voltar nesses É. dados, nesses dados desses pacientes para ver se ele não tem alguma alteração na via óptica, mais de um lado, mais do outro, Uhum. e até comparar isso, Uhum. tá? Mas, Thaís, parabéns. Eu acho que você não deve abandonar, tá, esse trabalho. Eu te falei já também, acho que na qualificação, que a gente deve sempre continuar. Eu tenho duas. Quando a gente publicou aquele na Arvo em 2012, o primeiro trabalho que mostrava o OCT como biomarcador de uma possível doença de nervo óptico, esclerose múltipla, na época nem era tão característico o espectro. A gente deveria ter continuado aquele estudo, assim como às vezes um outro estudo. Então eu acho que você deve continuar, porque isso daí do biomarcador é algo que é o futuro, é algo fantástico e é algo que vai mudar porque você, como você falou na sua tese, você não precisa muitas vezes furar uma criança, entendeu? Você não pode ser tão para dentro de uma criança, porque hoje eu estudo muito a angulação do EPR quando ele chega no nervo, para ver se tem alguma coisa colecionada. Ainda do mais que ainda vou descobrir que o glaucoma de pressão normal não é glaucoma. Mas isso aí é outra história, porque para mim isso aí é complacência cerebral, entendeu? Mas, mas parabéns, parabéns, parabéns pela tese. A tese, na verdade, Thaís, é uma consequência da pessoa que você é, Uhum. tá? Então, parabéns, obrigado por, na época da Nanos, até me convidar para participar do negócio do encontro, mas eu não pude ir para Nanos. Mas Uhum. isso mostra o quão
que falaram aí durante, não sei se foi a Alicia ou a Ana que falou, do quão receptiva você é com as pessoas, Uhum, tá? Nunca te encontrei pessoalmente, mas assim, a gente já considera você uma amiga. uhum. E isso é muito gostoso. Parabéns mesmo, tá bom? Ah, obrigada. Muito bom. Bom, eu queria furar um pouquinho o protocolo oficial da universidade, mas isso está ficando quase que rotina. Eu acho que a Carolina não está aqui, mas o Eduardo está. Se a Carolina estiver aí, por favor, me avise, mas acho que ela não está. Mas como o Eduardo está e está acompanhando, e eu acho que os comentários às vezes não foram tão duros como a candidata merecia, eu queria que o Eduardo Novaes agora fizesse alguns comentários, porque o Eduardo é tough boy. O Eduardo e a Thaís, para mim, eles vêm juntos, né? É uma época da minha vida que, de repente, pumba, apareceu algumas pessoas brilhantes, exemplificado pelos dois. E eu acompanhei também o trajeto deles todos. E a Thaís, ela vem da UERJ. É interessante, o UERJ, o Hospital Pedro Ernesto do Rio, de repente também pipocou um monte de gente brilhante, né? E eu passo a palavra para o Eduardo, então, para realmente agora mostrar alguns pontos importantes da Thaís. Aí, Edu. Obrigado, professor Rubens. Bem, primeiramente é uma honra, Thaís, estar aqui, poder participar, né, na banca. E primeiro lembrar, né? Não sei se você lembra, mas a gente se conhece da UERJ desde quando você estava na medicina ainda. A gente não tinha tanto contato, mas eu lembro que a Thaís, ela sempre estava presente. Eu não me lembro se ela era a rainha da bateria da UERJ, Ah, alguma coisa sabia que assim, você mas ia eu lembro que falar. ela sempre estava lá e sempre com esse astral super para cima. E então é uma honra estar aqui, né? Eu lembro quando você mandou mensagem no LinkedIn, eu falei assim, caramba, lembrou de mim, né? Tipo, fiquei super honrado. E parabéns pela sua trajetória, porque assim, são poucas pessoas que conseguem atingir isso, né? Eu estou vendo aqui que você passou e não está participando, né, do hospital de crianças de Boston, né? Que eu tive o prazer de passar por ali na época da Tufts, né? Dá uma certa nostalgia, assim. E eu não tenho muito para falar, assim, eu tô longe de ser um tough boy, o professor Rubens sabe que eu sou sempre tranquilo, mas eu acho que Lícia apontou bastante coisa importante que eu já ia pontuar. Eu acho que o meu objetivo aqui não é ficar martelando na mesma coisa, eu acho que isso já foi. Então, primeiro é te dar os parabéns, né? E eu acho que talvez o que eu poderia acrescentar bem, desde quando foi criado esse modelo de tese com os artigos, eu fiz a minha dessa forma também. Eu acho que isso primeiro mostra, né, a real competência da pessoa, porque para você publicar um artigo, você já passou por várias dificuldades, né? Então, o seu trabalho ele já está chancelado com toda a qualidade de peer review, revistas de alto impacto. Só que isso cria uma dificuldade na hora que a gente vai fazer a tese, o qual eu vou dizer que você não teve tanta, tá? Mas isso é muito comum de acontecer. Porque quando a gente faz uma tese em artigos, a gente precisa mostrar para as pessoas como é que esses artigos se conectam. Obviamente, seus artigos eles se conectam, né? Você vê sobre os temas e etc. Mas eu acho que talvez o que a gente possa procurar na discussão, além de, como você vê, né, destacar alguns resultados que já aconteceram nos seus artigos, é talvez de alguma forma linkar esses artigos de uma forma um pouco mais, fazer uma cola, né? Aonde talvez a gente consiga até responder algumas perguntas que você mesmo disse que apareceram na época que você foi confeccionando. Não é um tema, né, que eu tenho domínio, né? Mas fico feliz porque eu aprendi, né, principalmente POMS, né, que era uma coisa que não era nosso comum no nosso dia a dia. E então a minha sugestão é essa, né? Eu acho que também um outro ponto é você fez super bem, os seus objetivos estão muito linkados com as suas conclusões. Obviamente, os seus objetivos estão em bullets, mas as suas conclusões estão em texto corrido. Para mim, isso não tem nenhum problema. Eu não acho que tem que ser tete a tete, um bullet para cada, apesar de que muitas pessoas acham que tem que ser feito dessa forma. Eu acho que você colocou da forma correta. Você respondeu todos os seus objetivos ali. Então, para mim, eu fiquei bem satisfeito com essa questão.
Eu acho que mais o ponto é esse, essa questão da liga, que tá lá, ela existe, mas não sei, será que você, com todo o seu conhecimento, você é a pessoa que mais entende desse assunto aqui, né? Será que tem alguma coisa que a gente consiga juntar e trazer uma mensagem final assim, e falar assim, cara, é verdade, gostei, vou pensar nisso. Uhum. Então, te dar os parabéns e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Você e o professor Rubens, que é uma pessoa que eu admiro muito, que teve uma importância, e ainda tem uma importância enorme na minha vida, não só profissional, mas também pessoal. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado. Não sei se Thaís quer falar alguma coisa. Não, só O obrigada Edu, por eu revisar. falei que o Edu ia detonar, não sabia que era a rainha da bateria, Edu. Agora vai ter que colocar isso no currículo. Também gostei muito do comentário do Eric, gostei disso também. Além agora de seguir o Google da pessoa, o índice H, tem que seguir o Instagram para ver como é que a pessoa é. Eu fui até no LinkedIn para ver se isso estava lá, mas não estava só o Erg. Eu vi, não tá, cadê? Agora, pois, Ana, você não está aprovado. Por quê? Porque você não tem Insta. Tá bom. Não, olha, pessoal, muito, muito obrigado. Ótimo, foi excelente. Ah, Joelma, o que que eu faço agora? Agora a gente tem que trocar de. Tem as bobagens, tem que ir para uma sala secreta, não sei o que, falar o óbvio. Só um comentário, Eduardo, por que que tem esse modelo diferente de tese? Há muitos anos atrás, quando Denise de Freitas, o Elcio Sato fizeram pós-graduação, eles toparam o desafio de fazer a tese inteira em inglês. E defenderam a tese em inglês. Depois da tese ser defendida, um pessoalzinho da comissão de, sei lá, de pós-graduação da Escola Paulista, quis bloquear a defesa de tese deles, dizendo que eles não podiam ter defendido a tese inglesa, o que é uma demonstração estúpida, né, de subdesenvolvimento cultural. Ou, em resumo, eles foram aprovados, mas eles me pediram para que nunca mais eu tivesse pós-graduando que escrevesse a tese em inglês. Quase que eu perguntei se ia ser trazido para o Tupi-Guarani também, mas deixou por aí. Então, foi uma maneira alternativa da pessoa poder publicar o que fez já em inglês, sem infringir o subdesenvolvimento cultural nosso. Agora, realmente, esse link que você falou é importante. É bom, eu acho que é um modelo que vale a pena continuar. Joelma, o que que a gente faz agora? Doutor, se eu pudesse, Alessandro Jamal aqui só, Ele tá aí. eu tô aqui, estava aqui um pouco escondido. Se eu pudesse só falar eu tô de Eu tinha plantão pedido cobrindo. já, eu já tinha pedido para a Thaís, se você quisesse, ou tivesse Aham. possibilidade, por favor, falar. Eu sei que você estava em cirurgia, né? Eu tenho uma, eu tô de, eu tenho uma das médicas que entrou de licença maternidade mais cedo, eu tô cobrindo o plantão dela. Não, e Então, eu não sei justamente se eu por vou isso, eu de perguntei para última ela que eu hora. ficaria muito feliz se você pudesse. Então, a palavra é tua. Não, eu só quero, se eu tiver que sair de novo, eu só quero dar parabéns para Thaís e foi muito bom ver todo mundo conversando sobre isso, sobre a tese dela, tanto que ela trabalhou muito para isso. E ela fala que eu ajudei muito ela no começo e, de fato eu acho que eu posso ter ajudado ela muito no começo e só no começo mesmo, porque ela precisou de muito pouco para poder alçar o voo que é dela mesmo e todo o mérito dela é da tese, é todo dela. Parabéns, Thaís. Obrigada. A gente é que agradece, sabe? Eu lembro sempre o exemplo do Miguel Burnier. O Miguel Burnier, desde que ele saiu do Brasil, foi criticado. Puxa, nós estávamos perdendo pessoas importantes. O Miguel já orientou 50 pós-graduandos no Canadá. Ele é muito mais competente e eficiente que qualquer um dos professores que ficam no Brasil de orientadores e produzem muito menos do que ele. Quer dizer, a Índia é outro exemplo, que a Índia cresceu com os professores da Índia que foram para outros países e vocês brasileiros que acabam ficando mais tempo nos Estados Unidos, na Europa, nos países adiantados como Portugal, etc., que podem acabar contribuindo muito mais do que aqueles que ficam em Vila Clementino, aqui em São Paulo. Parabéns, viu? Muito bom. Vamos passar então, Joelma, para outra sala, é isso? Joelma.
Joelma, eu não A, recebi. a Joelma tá sem som. Eric, a gente tem que ingressar em cela simultânea, Sim, né? tem que pensar, mas não veio agora O o quê? convite ainda. Não veio o convite ainda, não. Para mim veio ingressar na tela simultânea. Ingressar. O meu não. Joelma. Eu não tô vendo ela aqui, não, no Zoom. Ela está no Centro de Estudos. Ah, tá. Então eu não recebi. Será que eu tenho que sair e entrar de novo? E eu acho que as outras pessoas foram. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui, por outro lugar aqui. Recording in progress. Vou mandar uma mensagem. Bom, eu acho que estamos todos aqui. Joelma, muito obrigado. Você mesmo sem som consegue fazer as coisas funcionarem. Thaís, conforme esperado, você foi aprovada por unanimidade e todos os elogios que você recebeu são muito merecidos. Continue firme e forte. Todos nós passamos por períodos mais difíceis na vida, ou não, dessa ou daquela maneira, e a gente aprende a valorizar, né? Ah, pessoas como você que conseguem ganhar e ir para frente. E eu espero que você continue a rainha da bateria. Edu, você acabou com ela, não é isso que eu queria. Agora ela vai ser conhecida como a rainha da bateria. Mas você sempre falou que a gente tem que ir além da oftalmologia, professor. Então, É verdade. E Não, por Ai, mais muito obrigada. pensava no e a pé. gente e a gente tem que entender que a vida é muito mais que oftalmologia, é muito mais do que medicina, né? Por mais que a gente seja apaixonado por isso. Tá aí, se você quiser falar algumas palavras agora, fica à vontade. Nossa, queria agradecer. Foi muito especial estar com tantas pessoas queridas participando desse momento. Eu acho que isso formalizou a minha trajetória e isso significa muito para mim, esse doutorado. Muito obrigada. Ok, pessoal, então, boa sorte para nós todos. Tchau, parabéns.
Tchau, Não, obrigada. parabéns, Thaís. Obrigada a todos. Obrigada. Parabéns. Obrigada, amiga. Obrigada. Obrigada, Eric. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Lícia. Tchau.